O sol estava alto quando ele surgiu na curva do caminho, uma silhueta solitária recortada contra o brilho inclemente do deserto. O cavalo trotava devagar, cansado, o som das esporas se misturando ao farfalhar seco do vento. Atrás dele, a planície se perdia em poeira e calor. À frente, a cidade de Red Hollow dormia sob o mesmo silêncio que parecia acompanhá-lo há anos. O homem vinha em busca de grãos. Só isso. Grãos para alimentar os poucos animais que restavam no rancho, talvez fariam o bastante para passar o inverno. Mas quem olhasse em seus olhos perceberia que ele carregava bem mais do que fome ou necessidade. Havia algo ali, um peso antigo, feito de lembranças que o tempo não apagava, apenas fazia doer de outro modo. O narrador o descreve assim: um homem de ombros largos, barba por fazer, cicatriz fina cruzando o queixo. As mãos, calejadas de quem já empunhou mais do que ferramentas. O olhar, distante, daqueles que já viram a morte não se espantam mais com ela. Enquanto cavalgava, o vento levantava pequenas nuvens de poeira que se desfaziam logo em seguida, como memórias que o deserto insistia em devolver. Ele se lembrava da guerra, não com orgulho, nem arrependimento. Apenas lembrava. O cheiro de pólvora, os gritos no escuro, os rostos dos companheiros que nunca voltaram. Depois, veio a seca, o gado morrendo um a um, e o silêncio crescendo em volta como um muro. Foi assim que ele aprendeu a viver, quieto, direto, sem pedir nada a ninguém. Red Hollow apareceu na linha do horizonte como uma promessa gasta. 2 ruas de terra, algumas casas de madeira, o sino da igreja torto no alto, e um salão com a varanda pendendo para o lado. Havia uma calmaria tensa ali, o tipo de sossego que nasce do medo, não da paz. Ao entrar na cidade, ele sentiu os olhares. Sempre era assim. Homens largaram o baralho por um instante, mulheres pararam de varrer a calçada, um cachorro se escondeu debaixo do carro de bois. Estrangeiro, silencioso, olhar de quem já matou, e, talvez, tivesse matado mesmo. Ele desmontou do cavalo em frente à mercearia. O letreiro, meio apagado, balançava no vento: Henderson e Filhos, grãos, ferragens e esperança. A última palavra soava como ironia. O som da porta rangendo quebrou o ar abafado. Lá dentro, o cheiro de madeira velha, querosene e café frio. Atrás do balcão, o velho Henderson limpava um copo que já parecia limpo demais, desculpa para observar o visitante sem precisar encará-lo de frente. "O que procura, forasteiro?" perguntou o velho, com voz desconfiada. "Grãos. 5 sacos, se tiver." A resposta veio curta, firme. O velho assentiu, ainda avaliando o estranho dos pés à cabeça. O homem passou a mão pelo bolso, tirou um maço pequeno de notas amassadas e colocou sobre o balcão. Foi então que ouviu a voz dela. "Henderson, o senhor ainda tem querosene?" A voz veio de trás, suave, cansada, mas com uma firmeza que fez o ar parecer mudar de peso. Ele se virou sem querer, e por um instante, o tempo pareceu parar. A mulher estava encostada à porta, o lenço cobrindo os cabelos, o vestido gasto pela vida. Tinha os olhos baixos, as mãos firmes segurando uma lata vazia. Não havia nada nela de vaidade ou brilho, apenas uma espécie de dignidade silenciosa, como se cada gesto fosse um esforço para não desabar. Ela não olhou. Talvez nem soubesse quem ele era. Mas a voz dela, aquela voz, ficou nele como o eco de algo esquecido. "Ainda tem, sim", respondeu o velho Henderson. "Mas é o último galão." Ela agradeceu, simples, e colocou algumas moedas sobre o balcão. Ele percebeu que eram poucas demais para o preço. Sem dizer nada, empurrou uma das notas que havia deixado. "Tá pago", murmurou. Ela hesitou, surpresa, mas não o encarou. Apenas assentiu, baixinho. "Obrigada, senhor." Foi tudo. Nenhum olhar trocado, nenhum toque. Mas quando ele saiu da loja e montou no cavalo, o vento parecia diferente. O sol já começava a cair, pintando de vermelho as colinas distantes. Ele ajeitou o chapéu, puxou as rédeas e partiu em direção à estrada. Por fora, nada havia mudado. Por dentro, algo nele havia ficado para trás, ou talvez, pela primeira vez em muito tempo, algo nele tivesse despertado. O narrador encerra o momento com uma frase que ecoa como um presságio. Naquele dia, ele veio buscar grãos. Mas o deserto, às vezes, entrega mais do que se pede.
som de esporas se afastando, o render da cela e o vento que leva embora o silêncio de Red Hollow. O sol se punha em tons de cobre quando ele avistou o rancho. A casa, pequena e cansada, parecia resistir ao tempo por teimosia. O cercado torto, o celeiro meio caído, e ao lado da varanda, uma horta modesta que insistia em viver entre pedras e poeira. Havia algo naquela cena que o fez parar o cavalo por um instante, como se o próprio vento o tivesse guiado até ali. A mulher da mercearia estava ali, agora sem um lenço na cabeça, regando as plantas com um balde amassado. O vestido simples balançava com a brisa morna do entardecer. Ela olhou de relance quando ouviu o som dos cascos, mas não demonstrou surpresa. Apenas limpou as mãos no avental e esperou, imóvel, como quem já se acostumara a receber visitas que não queria. Ele desmontou do cavalo e tirou o chapéu, em sinal de respeito. "Boa tarde", disse, com a voz rouca. "Parece que vai chover." Ela ergueu o olhar por um breve instante, avaliando o céu e depois a figura diante dela. "Aqui, quando o vento muda assim, sempre chove", respondeu, secamente. "E quando chove, a estrada vira lama. Então talvez eu devesse procurar abrigo antes que seja tarde. A cidade fica a 5 milhas. Se apertar o passo, ainda dá tempo." Ele olhou para o horizonte. O céu já estava coberto de nuvens escuras, e o cheiro de chuva chegava junto com o trovão distante. "Talvez eu fique por aqui mesmo", disse ele, meio como pergunta, meio como constatação. Ela hesitou. Os olhos dela diziam que a boca não ousava, medo, orgulho e uma solidão antiga. Depois de alguns segundos, suspirou e fez um gesto com a cabeça. "O celeiro tem espaço. Mas não me traga encrenca. Não costumo carregar mais do que o necessário." Ela virou-se e entrou na casa, sem olhar para trás. A tempestade desabou como um castigo. O vento uivava entre as frestas, a chuva batia no telhado como um martelo. Do celeiro, ele ouvia o som distante de um cão latindo e o estalar das janelas sendo batidas pelo vento. Aquele lugar, apesar da solidão, tinha cheiro de vida e de resistência. Quando a chuva apertou, ele decidiu bater à porta. Ela abriu, segurando uma lamparina que lançava sombras dançantes nas paredes. "Entre", disse apenas. "O fogo ainda está aceso." O interior da casa era simples, uma mesa de madeira, 2 cadeiras, uma lareira pequena e um retrato velho na parede, um homem de uniforme, chapéu de xerife, olhar firme. Ele percebeu o leve tremor na voz dela quando disse: "Era meu marido. Morreu há 1 ano." Ele assentiu, respeitoso. "Sinto muito." "Não precisa. A cidade inteira já me julgou. Alguns dizem que fui eu quem o deixou morrer. Outros dizem que foi castigo." Ela mexeu na panela, evitando encará-lo. O cheiro de sopa se espalhou pela sala, e o silêncio que se seguiu era quase humano, respirava entre eles. Ele tirou o chapéu e o colocou sobre a mesa. Ela serviu os pratos sem pedir que se sentasse, mas ele o fez mesmo assim, devagar, como quem entra num santuário. Comeram sem pressa, sem palavras. De vez em quando, o fogo crepitava e iluminava o rosto dela, revelando uma beleza quieta, feita de cansaço e coragem. Quando terminou, ele limpou a boca com o lenço e disse: "Boa sopa." Ela respondeu apenas com um aceno de cabeça. Ele se levantou. "Posso ajudar com algo antes de voltar pro celeiro?" Já é ajuda suficiente não perguntar nada. O olhar dela cruzou o dele por um segundo. Foi o bastante para que ele entendesse que havia feridas ali que o tempo não fechará, e talvez nunca fechasse. A chuva continuou pela madrugada. O celeiro cheirava a feno e lembranças. Ele se deitou sobre o cobertor, mas o sono não veio. Através das tábuas, ouviu passos suaves dentro da casa, depois um som leve, um choro contido, quase sufocado. Não era o choro de quem se lamenta, mas de quem esconde o que sente há tempo demais. Ele ficou ali, imóvel, com o coração apertado, olhando o breu e pensando em como a vida, às vezes, escolhe quem já perdeu muito para testar outra vez. Quando o sol finalmente nasceu, o rancho parecia outro. A chuva lavara a poeira, e o ar cheirava a terra nova. Ele se aproximou da varanda. Ela estava sentada, as mãos envoltas numa caneca de café, olhando o horizonte. "Dormiu bem?" perguntou ela, sem se virar. "O suficiente para esquecer por um tempo."
Ela esboçou um sorriso leve, o primeiro desde que ele a vira. Obrigada por ter ficado. Ele ajeitou o chapéu e respondeu, com um tom que soou mais como destino do que como escolha. O vento me trouxe até aqui. Por um instante, ela olhou nos olhos. Nenhum dos dois disse mais nada. Mas havia algo no ar, um começo silencioso, como o momento exato em que o sol toca a terra depois da chuva. O narrador encerra a cena com voz grave e lenta. Naquele rancho esquecido, dois fantasmas aprenderam a respirar outra vez. E o vento, cúmplice antigo, apenas observou. Som da chaleira fervendo, passos lentos na varanda e o sol que volta a nascer sobre Red Hollow. O dia amanheceu nublado, e a estrada para Red Hollow parecia mais longa do que nunca. O homem cavalgava em silêncio, sentindo o peso do que deixava para trás e do que não conseguia abandonar. O rancho, o cheiro de terra molhada, a voz dela dizendo obrigada por ter ficado, tudo isso rodava em sua mente como uma lembrança teimosa. Chegou à cidade antes do meio-dia. O movimento era o de sempre, cavalos amarrados em frente ao salão, o som do piano tentando animar um lugar que há muito não sabia o que era alegria, e homens encostados nas paredes, mastigando tabaco e observando tudo com olhos de cobra. Entrou na loja de ferragens para buscar o que precisava, mas não demorou a notar o burburinho. Dois homens falavam em voz baixa, mais alto o suficiente para que ele ouvisse. Dizem que a viúva do xerife ainda tem o ouro que ele escondeu antes de morrer. Ouro? Que ouro? O pagamento do banco de Clearwater. Sumiu no mesmo dia do tiroteio. E quem sobrou viva para contar história foi ela. O homem manteve o olhar firme, fingindo não ouvir. Mas o sangue esquentou, como se aquelas palavras tivessem o poder de acender o que ele tentava apagar há anos. Na calçada, viu o velho Henderson conversando com um sujeito alto, de barba rala e chapéu largo, Briggs, o ex-capataz do rancho de Mallory. Ele conhecia o tipo, olhar de quem gosta de mandar, mãos de quem já fez coisa pior que trabalhar. Ouvi dizer que o rancho dela vale mais do que parece, dizia Briggs, cuspindo no chão. E se o ouro estiver mesmo lá, ninguém vai sentir falta de uma viúva esquecida. Henderson olhou para os lados, inquieto. Briggs, larga disso. Já se meteu em confusão demais. Briggs riu, aquele riso que não tem graça, só ameaça. Confusão é deixar oportunidade passar. O homem escutou, imóvel, as palavras se afundando nele como espinhos. Quando Briggs o notou parado do outro lado da rua, o silêncio caiu pesado. Os dois se encararam. Por um instante, o vento pareceu parar também. Algum problema, forasteiro? Perguntou Briggs. Ainda não, respondeu o homem, e entrou no salão sem olhar para trás. Lá dentro, pediu um café, o único que parecia pedir isso num lugar que só servia uísque e esquecimento. Os olhares se voltaram de novo para ele. Era sempre assim com estranhos. Mas, dessa vez, havia algo mais, curiosidade, talvez medo. O narrador descreve o instante com a precisão de um tiro. Há homens que trazem a guerra nos olhos. E quando eles olham, o mundo lembra do que tentou esquecer. Ele tomou o café devagar. Tentou convencer a si mesmo de que aquilo não era problema seu. Não conhecia aquela mulher, nem devia nada a ela. Tinha vindo por grãos, não por causas perdidas. Mas a memória não obedecia. Flabaques vinham em lampejos, o campo lamacento da guerra, um rapaz ferido pedindo ajuda, fica comigo, sargento. E ele cavalgando embora, surdo aos gritos. No dia seguinte, achou o corpo. Nunca esqueceu o olhar vazio. O mesmo vento que soprava no campo agora passava pela rua de Red Hollow. E ele entendeu, sem precisar de palavras, que o tempo trouxera de volta ao mesmo ponto, a escolha entre virar o rosto ou ficar. Quando o sol se pôs, ele ainda estava sentado, encarando o copo vazio. Briggs e seus homens saíam do salão rindo alto, contando planos que só bêbados acham inteligentes. Amanhã de madrugada, o ouro será nosso. Ele esperou a noite cobrir a cidade. Depois, saiu devagar, montou no cavalo e seguiu pela estrada escura. O som dos cascos era o único sinal de vida entre as colinas. A lua, escondida atrás das nuvens, lançava luz suficiente apenas para mostrar o caminho. Ele não sabia o que diria quando chegasse, talvez nada. Às vezes, palavras não cabem quando se carrega a culpa demais. Quando avistou o rancho, o coração bateu diferente.
A casa estava mergulhada no breu, mas na varanda havia uma sombra imóvel. Ela estava lá, sentada, olhando para o horizonte ou para o vazio. Parecia saber que ele voltaria. Ele parou o cavalo diante do portão, desmontou e caminhou até a varanda. O som de suas botas no chão de madeira quebrou o silêncio. Não devia estar aqui, disse ela, a voz baixa, firme. Nem você sozinha. Os dois se encararam por um longo instante. O vento balançava o lampião pendurado, projetando sombras dançantes entre eles. Ela cruzou os braços, num gesto que era mais proteção do que frieza. A cidade fala demais. E acredita em pouco. Ele olhou ao redor. Falam sobre ouro. Ela soltou um riso breve, sem humor. Se tivesse ouro, não estaria consertando cerca com as próprias mãos. Ele assentiu. Briggs e o bando dele não vão deixar isso quieto. Já tiraram tudo de mim uma vez. O que mais podem levar? A pergunta ficou no ar. Ele olhou para o retrato na parede através da janela, o mesmo xerife do uniforme, o mesmo olhar firme. Entendeu que aquele silêncio era um luto sem fim, e que ela carregava sozinha o peso da injustiça. Ele ajeitou o chapéu e deu um passo para trás. Amanhã eles vêm. Então que venham. E você vai enfrentar sozinha? Ela não respondeu. O narrador, em voz baixa, descreve. Há olhares que dizem mais que qualquer promessa. O dele dizia que não iria embora. O dela, que não acreditava mais em ninguém, mas queria. Ele respirou fundo. Vou ficar aqui esta noite. E amanhã? Amanhã o vento decide. Ela nada disse. Apenas virou o rosto e entrou na casa, deixando a porta entreaberta. Ele permaneceu na varanda, o rifle apoiado no joelho, olhando para o escuro. Sentia o peso do passado rondando, como lobos à distância. Mas havia também algo novo, uma paz estranha, como se finalmente tivesse encontrado o lugar onde sua coragem precisava estar. Alguns homens lutam por ouro, outros por glória. Mas há os que lutam apenas para não fugir de si mesmos. E naquela noite silenciosa de Red Hollow, ele entendeu que a redenção, às vezes, tem rosto de mulher e olhos que não precisam de perdão. Som do vento passando entre as ripas da varanda, um cão latindo distante e o trovão se aproximando do deserto. A noite caiu densa sobre o rancho. Nenhuma estrela no céu, só o breu pesado que antecede a tempestade. O vento trazia o cheiro da terra molhada e, misturado a ele, o farfalhar inquieto dos cavalos. O homem estava sentado na varanda, rifle apoiado no joelho, olhos fixos no horizonte. Ele sabia que viriam. Homens como Briggs não sabiam esperar. Dentro da casa, a mulher arrumava o pouco que possuía. Guardava mantimentos, apagava o fogo da lareira e olhava pela janela, tentando enxergar o que o instinto já lhe dizia: o perigo se movia no escuro. O narrador descreve em voz grave. Há noites em que o destino chega a cavalo. E quando chega, não pergunta se o homem está pronto. O primeiro som foi distante, abafado, cascos cortando o silêncio. Depois, o brilho das tochas surgindo no vale, uma a uma, como olhos de fera. O bando de Briggs se aproximava, espalhando-se pelo campo, gritando e rindo alto. O homem levantou-se, calmamente. Pôs o chapéu, engatilhou o rifle e desceu os 3 degraus da varanda. A mulher apareceu na porta. Quantos são? Perguntou ela. Mais do que devia, respondeu ele, sem tirar os olhos da escuridão. Ainda dá tempo de fugir. Ele olhou de relance, e um leve sorriso cruzou seu rosto. Já fugi demais. O som das vozes se fez mais nítido. Briggs veio à frente, montado em um cavalo preto, o rosto iluminado pela luz laranja da tocha. Boa noite, forasteiro! Gritou. Parece que escolheu o lugar errado para morrer. O homem levantou o rifle, sem pressa. E você, o momento errado para me testar. Briggs riu. Não vim por você. Vim pelo que ela esconde. O ouro do xerife. Ele respondeu com a voz firme, grave, que atravessou o vento. Enquanto eu respirar, ninguém toca nessa casa. O silêncio que seguiu foi quebrado pelo primeiro tiro. O estampido ecoou pelo vale, fazendo os cavalos se erguerem em pânico. Em segundos, o rancho virou campo de batalha.
Balas quebravam janelas, arrancavam lascas da madeira, faiscavam contra o ferro da grade. O homem atirava com precisão fria, cada disparo um aviso, cada recarga um desafio. A mulher, atrás da porta, carregava os cartuchos e empurrava a munição para as mãos dele. Tome, dizia, firme, sem medo. O narrador descreve o caos com um ritmo de tambor. A noite rugia. O fogo das tochas pintava o céu de vermelho. E entre o estalo das balas, dois destinos se entrelaçavam em silêncio. Um dos homens do bando tentou se aproximar pelo celeiro. O som do trinco o denunciou. O homem girou o corpo e atirou, o invasor caiu antes de dar o segundo passo. Mas o ataque não cessava. Briggs, furioso, ordenou: joguem o querosene. Quero esse maldito rancho em chamas. O clarão das tochas cresceu. Um dos capangas correu até o celeiro e lançou o fogo. Em segundos, o fogo subiu, lambendo as tábuas secas. O estalo da madeira soava como gritos. O celeiro! Ela gritou. Ele se virou a tempo de ver o inferno começar. Largou o rifle e correu, o rosto iluminado pelo vermelho das chamas. Briggs o esperava ali, de arma em punho. Devia ter ficado longe, forasteiro. Ele avançou sem hesitar. O tiro passou raspando, e os dois se chocaram com força. Caíram na lama, rolando entre fumaça e cinzas. Briggs era grande, mas o desespero do homem era maior. Golpeou no rosto, 1, 2 vezes, até o sangue misturar-se com a chuva que começava a cair. Cadê o ouro, desgraçado? Urrava Briggs, tentando empurrá-lo. O ouro que você procura não vale o que perdeu, respondeu o homem, e o derrubou com o próprio rifle, o cano pesado como sentença. Briggs tentou se levantar, mas parou ao ver o olhar diante dele, frio, inquebrável. Por um instante, pareceu entender que aquela luta não era por ouro, mas por algo muito mais antigo, o direito de voltar a ser homem. Um último golpe o lançou no chão. Briggs ficou imóvel. O bando, vendo o líder cair, recuou, gritando ordens desconexas, deixando as tochas pelo caminho. O som dos cascos se afastou na escuridão. O fogo ainda ardia, mas a chuva começava a engrossar, apagando as chamas aos poucos. A mulher correu até ele. Ele cambaleava, o ombro ferido, o rosto coberto de fuligem. Você está ferido, disse ela, apoiando-o. Ele sorriu, cansado. Já estive pior. Ela o ajudou a sentar-se no chão, sob a varanda. O fogo se reduzia a brasas. A água escorria pelos telhados, lavando o sangue e a lama. Ela olhou nos olhos, a voz trêmula, carregada de algo que não era apenas gratidão. Você podia ter ido embora. Ele respirou fundo, o peito subindo e descendo devagar. E passar o resto da vida fugindo de mim mesmo? Ela baixou o olhar, sem saber o que dizer. Ele pousou a mão sobre a dela, e o narrador descreve o gesto como um juramento mudo. Naquele toque, havia mais verdade do que em todas as palavras ditas naquela terra. O deserto via, e calava. O som da chuva ficou mais forte, apagando as últimas chamas do celeiro. O rancho cheirava a fumaça e redenção. Ele tombou para o lado, exausto. Ela o amparou no colo, e os dois ficaram assim, sob o céu carregado, com o mundo em volta se desmanchando em cinza e esperança. O narrador encerra, em tom grave e poético. O fogo levou o celeiro, mas não levou a coragem. E naquela noite, sob a chuva que limpava a terra, um homem achou o que não buscava, um motivo para ficar. Som da chuva caindo sobre as tábuas, o ranger da varanda, e o vento que sopra o cheiro de madeira queimada pelo vale. O primeiro raio de sol atravessou o vale como uma bênção silenciosa. A chuva havia cessado há poucas horas, e o rancho ainda fumegava, cheiro de madeira queimada e terra molhada. As galinhas ciscavam entre as poças, como se o mundo não tivesse estado em guerra na noite anterior. O homem abriu os olhos devagar. Estava deitado no chão da varanda, coberto por um cobertor grosso. O ombro doía, a respiração era pesada, mas o som dos pássaros o fez sorrir. Estava vivo. A mulher apareceu à porta, com uma caneca de café fumegante nas mãos. O rosto dela trazia marcas de cansaço, mas também algo novo, uma serenidade que ele não havia visto antes. Dormiu bem? Perguntou, em voz baixa. Ele olhou em volta, medindo o estrago.
Já tive despertares piores. Ela se sentou ao lado dele. Por um tempo, não disseram nada. Apenas o barulho distante do vento entre as cercas quebradas e o rangido leve do portão pendendo de um lado. O narrador observa. Depois do fogo, vem o silêncio. E é nele que o coração entende o preço da coragem. Naquele mesmo dia, alguns homens da cidade apareceram, com rostos conhecidos, chapéus abaixados, passos hesitantes. Trouxeram ferramentas, madeira, até comida. Um deles, o dono da mercearia, tentou falar. A gente ficou sabendo do que houve. Queremos ajudar. A mulher olhou, firme, mas sem rancor. Não precisam. O que precisa ser refeito, nós mesmos faremos. O homem, sentado na varanda, nada disse. Apenas observou o grupo se afastar, carregando de volta o peso da vergonha que antes haviam jogado sobre ela. Mais tarde, quando o sol subiu alto, ele se levantou com esforço. Foi até a cerca caída e começou a erguer os primeiros mourões. Ela se aproximou, trazendo um balde de água. Você devia descansar. Disse. Descansar é o que a gente faz quando não tem mais o que consertar. Respondeu ele, com um meio sorriso. E assim, começaram. Um poste por vez, um arame por manhã. Ela segurava a madeira, ele martelava. Às vezes, trocavam poucas palavras, às vezes, só olhares. O narrador descreve o gesto com reverência. Não havia promessa dita, nem planos traçados. Apenas o som do martelo e do vento, costurando dois destinos que o mundo tentou rasgar. O sol queimava as costas, o suor misturava-se ao pó, e mesmo assim, havia paz naquele trabalho. O rancho, antes tomado pelo silêncio, voltava a respirar. Os animais retornavam aos currais, e o som do balde no poço trazia a música simples da vida que recomeça. Ao cair da tarde, ele sentou-se no alpendre. O corpo doía, mas o peito estava leve. A mulher apareceu, trazendo 2 pratos simples, feijão e pão de milho. Sentaram-se lado a lado, sem pressa. Sabe, disse ela, olhando o horizonte, às vezes acho que o destino erra o caminho, e mesmo assim chega onde deve. Ele a fitou, pensativo. O destino é como o vento. A gente só precisa abrir a porta certa. Ela sorriu, e o som foi como o tilintar de sinos distantes. O narrador continua, em tom poético e lento. Às vezes, um homem vem buscar grãos, e encontra algo que alimenta mais do que o corpo. Algo que dá razão às cicatrizes, e sentido aos caminhos. Os dias passaram, e ninguém mais falou em ouro, em culpa ou em morte. A cidade voltou à rotina, e o rancho, pouco a pouco, voltou a viver. As flores nasceram no jardim, o celeiro começou a ser reconstruído, e o vento do oeste trouxe o cheiro doce de renascimento. Eles nunca se casaram. Nunca disseram adeus, nem prometeram eternidade. Apenas ficaram, como se o próprio deserto tivesse decidido poupá-los de mais partidas. Na última imagem, o homem está sentado no alpendre, chapéu no colo, olhar perdido no horizonte dourado. O sol se põe atrás das colinas, pintando o céu de cobre e esperança. O narrador encerra, com voz suave e emocionada. Naquele pedaço de terra, entre cinzas e vento, 2 corações encontraram descanso. E o oeste, acostumado à solidão, guardou em silêncio a história de um homem que veio buscar grãos, e ficou por amor. Som de vento suave, o render da cadeira, e o canto distante de um falcão cortando o céu. Cara com chapéu de cowboy, se essa história tocou você, deixe seu like, comente o que mais te emocionou e se inscreva para ouvir mais lendas do Velho Oeste, onde coragem, honra e amor ainda têm lugar sob o sol. Nascer do sol sobre montanhas.